Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergne. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o problema das empresas de varejo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, como vocês viram no destaque aí da thumbnail, vamos falar hoje sobre as empresas de varejo com um destaque especial para a situação atual da Magazine Luiza. Bom, talvez você não tenha aí essa informação, mas está sendo muito comentado no mercado, especialmente no que tange aí o mercado de ações, a questão da significativa desvalorização das ações da Magazine Luiza. A grande varejista brasileira, uma das mais importantes do mercado, sem dúvida a empresa que mais soube se posicionar sob o ponto de vista de ter presença forte nas vendas digitais, nas vendas do e-commerce, em fazer toda uma gestão diferenciada, focando em oferecer um serviço para o seu consumidor final que integrasse as atividades das lojas físicas e das lojas eletrônicas, está passando por um momento de extrema dificuldade. Mas isso não é uma situação ao acaso, não é um fator extraordinário que justificou essa queda significativa do seu valor de mercado. Só para vocês terem noção, nos últimos 12 meses, as ações da Magazine Luiza caíram mais de 87% e tem perspectiva de continuar se desvalorizando. E aí você pode perguntar, poxa Israel, mas uma empresa tão famosa aí, com tanta representatividade, por que está passando por esse tipo de dificuldade? Será que é algum problema de gestão? Será que é algum outro fator que justifica esse movimento? E eu vou dizer para você, meus amigos, após analisar e estudar o cenário e fazer diversas pesquisas, a conclusão que eu chego é que o setor em si de varejo, no Brasil especialmente, ele tem diversos problemas estruturais. Determinadas variáveis, elas atingem certos pontos específicos, o setor inteiro entra em grande dificuldade. Bom, trazendo aqui para o cenário concreto, Magazine Luiza ela é uma empresa predominantemente de vendas de varejo, venda de linha branca, especialmente aí muito forte, de celulares, de máquinas de lavar, fogão, geladeira, televisão, enfim, uma série de informações, uma série de produtos que estão relacionados a um hábito de consumo que não é de produtos de extrema necessidade, ou seja, são produtos que acaba que vão ter ali a sua demanda dos clientes quando estes estiverem ali numa situação do ponto de vista financeiro um pouco mais confortável, ou quando esses clientes estiverem numa situação de maior propensão ao consumo, seja pela situação econômico-financeira, seja por alguma data específica. Então, para esse tipo de empresa, ela acaba que entrando numa segunda linha de prioridades do consumo dos clientes. A primeira ordem, a primeira demanda, né? Você conseguir ali manter a sua estrutura mínima familiar, alimentação, enfim, deslocamento, conseguir ter a sua saúde do ponto de vista nas mínimas condições que forem possíveis ali, para só então você considerar a hipótese de comprar uma geladeira, uma televisão, trocar um fogão, enfim, se não for realmente algo de extrema necessidade. E por que eu estou chamando a atenção? Porque esse fator é um fator que depende também do contexto econômico que o país está passando. Logo, essa empresa ela depende muito do contexto econômico em que a nação, que o país esteja ali atravessando. E no momento que a gente está agora, a gente está num cenário de elevação de custo de vida, de inflação bastante significativa, aumento, portanto,
da parte financeira que é necessário, do valor financeiro que é necessário despender para custear ali a alimentação, educação, saúde e, portanto, o consumo de determinados bens deixam de ser prioridade. Esse é um fator, ou seja, a redução do consumo de bens em específico. O segundo fator importante é que para o modelo de negócio de uma varejista, ela acaba dependendo muito de preço de insumos que não estão sob o controle dela, ou seja, um fator externo. Então, se a gente vive um momento de tensões de guerra, onde há elevação, por exemplo, do custo de matérias-primas, elevação do custo de produtos de tecnologia de maneira geral, elevação do dólar, elevação da taxa básica de juros, todo esse movimento eleva ali os insumos mínimos para o desenvolvimento daquela atividade. Então, além dela ter problema de insumos ali para os produtos que ela precisa vender, ela ainda tem também uma outra questão importante relacionada ao crédito. Essas empresas, elas demandam de ter elas precisam ter muito crédito à sua disposição para poder conseguir comprar em grandes volumes, conseguir negociar um preço melhor e a partir daí poder vender e ter uma margem de lucro que já é bastante apertada. Então a gente tem aí o fator do cenário econômico que interfere no consumo, a gente tem o fator do custo da elevação do custo de matérias-primas, a gente tem também o fator da elevação do custo do crédito, ou seja, as operações de crédito, muito possivelmente dessas empresas, que são operações constantes, elas tanto podem ser operações pré-fixadas quanto pós-fixadas. E nos dois cenários o custo está maior. Então ela precisa contratar crédito com frequência para poder manter ali um nível de compra interessante, conseguir negociar um preço melhor e ainda assim está num cenário de dificuldade. E um outro fator que faz todo sentido também para o mercado em que essa empresa está envolvida, esse mercado de varejo, especialmente aí a questão dos combustíveis. Então, essas empresas elas têm uma grande dificuldade de lidar com a questão logística. E quando a gente tem tanto um problema logístico do ponto de vista interno com relação a preço de combustíveis, elevação do custo de frete, a gente também tem um problema similar, só que do ponto de vista do frete marítimo, que é fonte de parte importante ali desses produtos. Então eles vêm de navio, o custo do frete também está elevado e tudo isso chega ali no momento em que a população não está tão ávida pelo consumo assim. Com isso, as vendas elas acabam sofrendo queda, a margem de lucro que já é apertada fica ainda menor ou até negativa e tudo isso afasta ali aqueles potenciais investidores que não identificam nos múltiplos da empresa fatores relevantes para manter ali os seus investimentos e isso faz com que o preço da ação caia, com que a empresa se desvalorize e que com o mercado de varejo em si ele seja muito desafiador para o empresário por considerar que ele vai sofrer variáveis que não dependem ali estritamente da sua capacidade de gestão. As variáveis externas elas estão muito presentes e podem sim determinar o sucesso ou não daquela atividade, o sucesso ou não daquela empresa. Por isso que você enxerga grandes empresas varejistas, por exemplo, como a Amazon, que buscaram desenvolver outras linhas de negócio tão relevantes quanto o seu negócio de varejo e que, portanto, dão também sustentabilidade nesses momentos de maior intempérie do cenário macroeconômico. E, meus amigos, esse talvez seja o grande desafio agora da Magazine Luiza, conseguir superar esse momento para então ampliar suas linhas de negócio e se manter aí presente no mercado. Mas o fator importante a se refletir é o seguinte: no mercado que dependa tanto de crédito, esse cenário de custos de crédito se elevando vão tornar essa empresa, ou será que esse fator vai ser contornado ali por outras ações que devem ser tomadas sob o ponto de vista da gestão do negócio? No Brasil, a questão inflacionária se apresenta como um fator a mais na questão da gestão empresarial desses negócios que envolvem muitos fatores externos, por considerar que
alguns aspectos eles simplesmente vão corroer ali o poder de compra da população. Então, quanto mais relevante for a inflação, menor tende a ser a propensão pelo consumo, meus amigos, já que se torna mais difícil ter previsibilidade sob o ponto de vista da gestão dos preços. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado até aqui, valeu e até o próximo vídeo.